Fala pessoal, uma excelente semana para todo mundo, mais uma semana aí, que Deus abençoe a todos vocês e vamos para cima. Pessoal, vamos lá, o que eu vou falar nesse vídeo aqui, disciplinas que vão te aprovar no concurso do TRT. Se você for bom nessas disciplinas que eu vou falar no vídeo, eu acho que a aprovação vem com toda certeza, beleza? Pessoal, eu queria lembrar vocês, a gente tem material completo para o TRT, beleza? No material da gente vai ter um simulado inédito, com questões inéditas. E a gente lançou hoje o projeto operacional, que são 3 simulados diferentes do simulado que tem no edital. Custa R$ 32,00, vão ser 3 simulados com questões inéditas, beleza? E eu vou deixar os links tanto do material TRT quanto do simulado, beleza? E vamos lá, o que importa, pessoal. Ontem, eu não sei se vocês viram aqui no canal, eu fiz um concurso ontem, tá bom? Da Câmara de Goiânia, é uma cidade aqui de Pernambuco, beleza? Então, o que acontece? Iniciei o segundo semestre ontem em relação ao concurso público, tá bom? O próximo concurso, Secretaria de Educação de Pernambuco, o próximo Senado e o último para fechar o ano vai ser o TRT, exatamente o que a gente vai falar nesse vídeo. E vamos lá. O que eu notei? Existem disciplinas dentro de um concurso que ela vai te aprovar. Percebe o seguinte, ontem eu estava fazendo essa prova e pensando, olhando a prova, pensando na estrutura da prova, como é elaborada aquela prova. A prova, ela vem elaborada da seguinte forma. Existem disciplinas que você vai gabaritar e todo mundo vai tirar uma nota alta. Existem disciplinas que você vai ser mediano, todo mundo vai ser mediano. Existem disciplinas que você não vai ser tão bom e todo mundo não vai ser tão bom. E aí é que entra. Vejam bem, vou dar um exemplo prático. Ontem, eu fiz português. Eu fiquei em dúvida apenas de uma questão, beleza? Em português. Matemática, eu consegui resolver 8. Fiquei em dúvida de 2. Informática, eu fiquei em dúvida de 1. E conhecimento específico, eu acredito que deu para fechar. Por quê? Conhecimento específico, ele veio level baixo. O level baixo que eu falo é muito fácil, beleza? Veio muito fácil assim, que você interpretava, eu não estudei nada para conhecimento específico, a gente interpretava e matava a questão, beleza? Chega em informática, veio 7 questões fácil, uma média e 2 difíceis. E aí é que está o ouro. Nessas 2 difíceis é que faz a diferença para o concurso. Matemática. Vieram 6 questões que dava para responder na tranquilidade fazendo os cálculos. 2 medianas que você tinha que puxar um pouquinho mais. E 2 difíceis, beleza? 2 bem difíceis. E o que acontece? O que eu vou falar aqui agora para vocês. Existem disciplinas que vão te aprovar no concurso. Como assim? Veja bem. Se a gente pegar a parte específica, que todo mundo vai bem, não tem como dizer que aquilo vai ser sua aprovação, porque geralmente, por exemplo, os direitos, a galera vai muito bem. A maioria do pessoal vai muito bem nos direitos. Então, o que eu queria dizer para vocês com isso tudo, com esse resumo que eu fiz aqui no vídeo. Português e raciocínio lógico serão as matérias que vão fazer a diferença no TRT. Isso mesmo, português e raciocínio lógico. Podem anotar o que eu estou falando. A gente vai ter 10 questões de cada, beleza? Ontem, quando eu comecei a prova, eu notei isso e eu lembrei do TRT. Eu disse, caramba, quando chegar no TRT vai ser a mesma estrutura, porque a gente vai ter 10 português, 10 raciocínio lógico, 5 de atualidades e 5 de legislação básica, beleza? Na parte básica. E eu tenho certeza que se você for muito bem em português, for muito bem em raciocínio lógico, claro, indo bem nas outras, mas acontece que as outras são mais fáceis de você ir bem. Fáceis como? São matérias que, sim, exige conhecimento, exige estudo, mas exige também que você, assim, você lendo, fazendo questões, você consegue desenrolar bem essas matérias. Já português e raciocínio lógico requer uma dedicação da sua parte. E o que acontece? Exatamente isso. Por ser chato o raciocínio lógico e não legal como os direitos, você acaba abdicando um pouco de raciocínio lógico, que é a matéria que te aprova, foca muito nos direitos, que é a matéria que, digamos assim, não garante a tua aprovação. Em conjunto, é importante acertar tudo. Eu não estou falando para desprezar uma disciplina. Eu não estou falando que os direitos são importantes. Os direitos são importantes como qualquer outra matéria. Mas vejam, desprezar raciocínio lógico, porque é chato. Matemática, né? E português, porque é complicado da FGV. Simplesmente, muitas vezes a gente está indo no caminho da nossa reprovação, principalmente nesse concurso TRT. Qual a intenção do vídeo? Chamar a atenção de vocês para essas 2 disciplinas. Hoje, dia 22 agora, está saindo o conteúdo do nosso material de raciocínio lógico e matemática. E a gente está organizando videoaulas exatamente sobre isso.
Hoje eu parei, pessoal, para fazer questões de raciocínio lógico da FGV, beleza? Eu tenho feito quase que diariamente. E eu notei que de 20 questões que aborda fração, 12 a 13 questões tu consegue matar usando o mesmo método, seguindo a mesma lógica de resolução da questão. Então, o primeiro ponto, lógica de resolução da questão. Se tu consegue ter o domínio de uma lógica de resolver questões de fração, tu ganha as questões de fração, beleza? Se tu consegue ter um domínio, por exemplo, de probabilidade, tu consegue resolver questões de probabilidade, beleza? Então, dominar a técnica de responder. O que eu quero dizer com isso? Se você parar, por exemplo, você que está pegando aí, não que isso seja errado, cada um tem seu método de estudo, mas você já pensou que talvez aprender hoje do zero, por exemplo, fração, não seja tão interessante como ir para a FGV, enxergar as questões da FGV, entrar naquele mérito e na forma que se resolve, entender isso de forma mais fácil, sem ser com 10, 15 videoaulas, entender como a FGV cobra e como é a resolução em cima da FGV. Mas, Bruno, tem que ter fórmula, etc. Não, galera. Basicamente, muitas questões você resolve no raciocínio mesmo. O mais importante em raciocínio lógico hoje seria organizar os dados. Quando tu organiza os dados, tu consegue usar aqueles dados com contas básicas de divisão, subtração e etc, beleza? Mas o que eu queria chegar a isso tudo. Raciocínio lógico é de suma importância. Então, a gente tem que ir para ir bem. E português também. Bruno, português da FGV é impossível. Cara, eu sei bem o que vocês sentem fazendo questões da FGV. Eu erro bastante também da FGV, não vou mentir para vocês. São questões subjetivas que cabem em 2 gabaritos. Mas existem questões, por exemplo, a prova tem 10. Eu acredito que de 10 questões, 6 a 7 questões requerem realmente um conhecimento. Tanto da banca FGV quanto das questões que são cobradas. Adjetivo de relação, a diferença do mais, advérbio, mais pronome. Aquela parte de troca da frase. Então, tudo aquilo que a FGV cobra constantemente, se você tiver um conhecimento daquilo, você garante 7, 6 questões. E aí vem 3 subjetivas, 3 de interpretação do texto forçadíssima. E daí é aquilo, você fazendo diariamente também essas questões subjetivas, tu vai ter um norte, pelo menos, para resolver ela, beleza? Tu vai ler assim a alternativa e diz, é nesse estilo, geralmente, que eu faço as questões da FGV e ela cobra. Se tu não tiver ideia nenhuma do gabarito, tu pode seguir uma lógica que tu vem seguindo nas questões. Então, o que eu quero chegar à conclusão do vídeo para finalizar. Foquem 100%, se puderem, português e raciocínio lógico, pelo menos encaixar no seu dia meia hora de cada um. Tá sendo muito proveitoso para mim. Eu tô dizendo a vocês, eu nunca aprendi tanto como eu tô aprendendo hoje, depois que eu encaixei essas 2 disciplinas, principalmente após ontem, após a prova, eu notei que esse é o caminho. E os estudos que eu estou fazendo para a FGV, a parte de fração e tal, me ajudou muito ontem. Amanhã será o resultado da minha prova, tá bom? Da Câmara de Goiânia. Eu tenho compromisso de voltar aqui com vocês, independente da minha nota. Beleza, pessoal? Independente da minha nota, foram 40 questões. Trazer o resultado para vocês aqui e mostrar a vocês se tá dando certo ou não. Tranquilidade, porque concurseiro é assim, eu não tenho medo. Por exemplo, tirei a nota baixa, não tenho medo de vir aqui falar minha nota baixa. Tranquilidade, porque a gente vai aprendendo com os concursos e com a vida. Então é basicamente isso. Não esqueçam, português e raciocínio lógico certamente farão a diferença nesse concurso do TRT-13. Galera, tamo junto, valeu. Lembrando, os simulados estão aí, quem quiser adquirir, tá aí no link da descrição, tem um cronograma, beleza? Já tem o primeiro simulado, até o dia 5/10 tem os 3 simulados completos. Tamo junto, valeu!